Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Portugal não via sua seleção como uma seleção muito boa. A Portugal não estava nunca entre as postulantes, né? Nunca as favoritas, vamos dizer Nunca, assim. nunca. Itália, Alemanha, Espanha, Inglaterra, França e Portugal, mas... Portugal tinha vindo de uma Copa Mundial de 2002, que nós fomos campeões, não classificando na primeira fase, lá na Coreia. Verdade. E aí nós fomos fazendo aquela seleção ficar encorpada e a população começou a acreditar, a população passou a viver a seleção e aí então nós perdemos, mas ainda assim não foi esquecido. Pode acreditar que lá foi uma derrota que eu relembro, os portugueses relembram, mas não tão sentidas como nós perdendo o jogo aqui para a Alemanha de 7-1. Mas essa tua época de Portugal, tu também, além de ter feito esses resultados, tu também revela. O próprio Cristiano Ronaldo é uma revelação tua, não? Do Mortosa. Tá. O Mortosa estava passando na rua, viu ele? Não, o Mortosa foi num jogo dos juniores, depois foi no jogo do Sporting. E aí ele vai no jogo do Sporting e volta e diz assim: ô Felipe, tem que convocar aquele cavalo. Sim, devia ser um cavalo. Ele disse: um cavalo, é isso, é aquilo, é isso. O Mortosa tem 17 anos, para com isso. Ele convoca, bom, e aí nós convocamos. E ele não era, ele se sabia da qualidade, mas ele não tinha nem perto de ser famoso. Não. Ele era o que ele é hoje. Ele já era esse fenômeno. Ele já era o que é hoje. Disciplinado, organizado com a vida dele. Focado. Focado totalmente no futebol e só vivia pro futebol. Com 17 anos já era... Chama ele de robô, porque ele parece que é moldado para fazer aquilo. Pois é, mas era assim. E aí, então, desde que o Mortosa ouviu pela primeira vez, ele que insistiu na convocação. E a convocação dele foi feita e aí ele passou a... Tá até hoje. Não, ele foi daí, depois da primeira convocação, ou antes ainda, ele já foi pro Manchester United. Sim. Sim, ele apresentava junto com o Kleberson lá. Quando ele vinha do Manchester pros jogos aqui, eu já disse, bom, já vai ligar o Ferguson. O Ferguson ligava e dizia: Filipão, não deixa ele treinar muito, ele treinou aqui conosco e coisa e tal. Ele ia lá e queria bater 100 faltas. Pelo amor de Deus, para, 2, 3, só 5, chega. O Ferguson já ligou de lá e coisa e tal. Então... Mas não machucava, né, cara? Não. Uma força, um animal. Espetáculo. Ele é o melhor jogador que tu treinou ou um fenômeno... Não. Gaúcho? Não, ele é fantástico. Ele é um dos melhores. Mas, Arthur, se soubesse quando jogava o Figo... Pô, pelo amor de Deus. O Figo jogou mais que o Cristiano Ronaldo? Se tu soubesse na posição e o que fazia com a bola o Arce, na posição que jogava e o que era como comandante César Sampaio. Então eu tive muitos. Aos poucos tu tá escalando a tua seleção. Não. Marcos, Arce... Vamos, Filipão, completa pra mim. Bom, zagueiro tem vários, tu pode escolher. Mas já vi que o meio-campo tem. Zagueiro da seleção podia ser o Filipão, porque era o melhor zagueiro do Caxias. Mas do Caxias, né? Viu? Eu bati, não, eu te boto de técnico, eu te boto de técnico. Eu batia de frente, sabe com quem naquela época, quando eu jogava? Eu batia de frente com um cara maravilhoso que tu deve conhecer. Deve fazer churrasco com ele. Oberdan.
espetacular. Tá lá em Florianópolis. A gente se batia de frente. Então tu é um injustiçado da bola. Mentira, só tô falando bobagem. Mas assim, em Portugal, eu não sei se é verdade ou não, mas tu teve também a oportunidade de treinar esse cara, ou é verdade ou é mentira? Olá, Mr. Scolari, daqui é o Abel Ferreira, passando só para lhe dar um forte abraço, ok? Desejar-lhe muita saúde a si e à Dona Olga, um beijinho para ela, tá bem? E tudo bom, ok? Muita saúde e até breve. Tchau! Abel Ferreira. Foram 2 convocações do Abel quando eu treinava a seleção de Portugal. Eu convoquei o Abel 2 vezes na lateral direita. E ele era o Abel que aí está. Ele já era uma liderança fora de campo, porque ele se preocupava com os colegas. Ele se preocupava não só com o futebol. E Ele olhava o contexto, o redor. o geral. E um cara fino, educado, bom. Eu adoro o Abel ainda. Eu acho uma loucura, assim, como o destino, ele colocou o Abel no Palmeiras, cara. Que é um dos times que, assim, que tu é super... E tu é o primeiro técnico campeão da Libertadores, carregou 2. Tipo, deve ter gente que deve bater um pino, assim, puta, o Abel passou o Filipão no Palmeiras, e agora? Será que eu falo isso? Deve ser uma loucura pra todo mundo, né, pensar isso. Eu falo pros palmeirenses. Tiveram um grande treinador, tiveram um treinador maravilhoso, Brandão, Minelli, foi treinador do Palmeiras. Tá bom, mas o treinador que mais deu títulos e mais deu imagem internacional foi o Abel. E é o Abel. Que loucura. Podem gostar ou não. Nós gostamos desse treinador ou daquele. Mas o palmeirense deve lembrar que de 30 títulos, 3, 4 ou 5 foram do Abel. Tinha time, não interessa. Ele foi um dos... E todos esses caras que tu treinou, a gente citou aqui vários, tu conseguiu identificar, porque vários viraram bons treinadores, né? Vários. Sim. Aí, tipo, tava falando agora do Roger aí, agora o Abel, que foi teu jogador. O Adilson. O próprio Adilson. O Arce. O Arce é treinador. Treinou. Mas sei lá, passou aí, quando tu tava no Cruzeiro, de repente algum virou treinador, eu não tô lembrando. Enfim, própria seleção brasileira ali, vários. Tu conseguia identificar a capacidade de esse jogo... Razoável. Quando tu és jogador ou tu és o técnico e está trabalhando com aquele jogador, tu não analisa o futuro dele como dentro do futebol, um técnico, um dirigente. Tu vês alguma luz, alguma coisinha, mas pouco. É porque às vezes o jogador pode ser questionador, a ponto de dizer... O Felipe Luiz, por exemplo, que é um exemplo recente. Né? Não sei se chegou a convocar ele na tua época. Sim. Dizem, e eu já gravei com ele, já entrevistei ele disse, cara, eu era doente, assim, pra saber por que tu tá fazendo isso. Questionador. Questionador, ele trabalhou com grandes técnicos, ele tem a perspicácia de ter ouvido aqueles técnicos algumas coisas que eles faziam, e ele está aplicando muito, maravilhosamente bem no Flamengo. Impressionante. Ele está ali bem organizado. Olha, será um dos grandes treinadores do Brasil. Eu acho que um dia ele vai treinar a seleção brasileira em questão de tempo. Embora eu acho que o próximo destino dele, a cara, é o Atlético de Madrid. Assim que o Simeone bater as botas lá, que daqui a pouco vai, eles vão buscar ele, certo. A cara ir para o Atlético de Madrid, onde ele fez história.